Nesse vídeo vamos verificar como é feita a demonstração de fluxo de caixa pelo método direto e indireto, também conhecido como método da conciliação. Utilizando a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial, vamos verificar como é possível montar a demonstração de fluxo de caixa pela variação das contas. Para compreender o que vamos fazer, você tem que entender que todos os registros contábeis são feitos no balanço e na DRE, e a demonstração de fluxo de caixa vai te apresentar apenas o que afetou o caixa do período. Nem todas as operações afetam o caixa da empresa. Por exemplo, depreciação de maquinário afetar o imobilizado e a despesa com depreciação, não afeta a caixa. Vendas de produto a prazo afetam a receita e a conta de clientes, não afeta a caixa. Compra de materiais a prazo afeta fornecedores e estoque, não afeta a caixa. Agora, quando falamos de compras à vista, isso reduz o nosso saldo de caixa. Pagamentos recebidos de cliente, isso aumenta o nosso saldo de caixa, e aluguéis ou outras contas recebidas aumenta o nosso saldo de caixa. Entender as transações que a empresa realiza com as diferentes partes do seu negócio é importantíssimo para entender como o caixa é afetado. Via de regra, normalmente o governo só tira dinheiro de caixa por meio dos pagamentos e os impostos. Os fornecedores recebem dinheiro de seus pagamentos. Os clientes colocam o dinheiro do caixa por meio do pagamento das suas compras. Os acionistas podem colocar dinheiro por meio do aumento do capital e retirar por meio de dividendos. Já uma instituição financeira pode colocar dinheiro no caixa por meio de empréstimos e retirar por meio de juros e o pagamento desses empréstimos. Entender as entradas e saídas do caixa fica muito mais fácil quando você conhece o método das partidas dobradas. Então vamos colocar a mão na massa e por meio da DRE e do balanço patrimonial, vamos montar a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. O objetivo da DFC é apresentar a variação do caixa de um ano para o outro. Como dá para perceber aí, o nosso caixa do ano 1 para o ano 2 diminuiu em 50. Dessa forma, na DFC nós vamos ter o saldo inicial de caixa de 150, o saldo final de 100 e a variação a ser demonstrada de menos 50. Pelo método indireto, nós partimos do lucro líquido retirado lá da DRE. Nesse caso aqui, nós temos o lucro líquido de R$300. E agora, partindo do lucro líquido, nós vamos verificar as variações das contas operacionais, ou seja, ativo circulante e passivo circulante, verificar a variação do fluxo de caixa operacional. Essas contas nós vamos tirar do balanço patrimonial, e no nosso exemplo aqui, nós temos as contas de duplicata a receber, que é a conta de clientes, estoques, fornecedores e contas a pagar. Por meio da variação da conta duplicatas a receber, dá para perceber que ela aumentou R$300. Se a conta de clientes aumenta R$300, são R$300 da receita que está dentro do lucro que deixa de entrar no caixa, concorda comigo? Logo, eu vou diminuir a variação do contas a receber no meu fluxo de caixa operacional. A conta de estoques aumentou R$150. Logo, esse efeito no caixa é negativo. Afinal de contas, eu tive que comprar esse estoque. Portanto, menos 150 no fluxo de caixa operacional da conta de estoques. Os meus fornecedores aumentaram R$300. Logo, é um dinheiro que deixou de sair do caixa, não impactou o meu caixa. Então eu vou somar no fluxo de caixa operacional na conta fornecedores. E o meu contas a pagar aumentou em 200. Logo, foram despesas do período incluídas na DRE que ainda não foram pagas e não afetaram o meu caixa. Então esse saldo vai entrar somando na demonstração de fluxo de caixa. Indo agora para o fluxo de investimentos, é possível verificar pela variação da conta investimentos do ativo não circulante que houve um aumento, aumentou R$200. Logo, eu posso inferir que esse valor saiu do caixa e foi para a conta de investimentos. Portanto, esse saldo no fluxo de atividades de investimento vai aparecer diminuindo a minha variação, pois foi uma saída de caixa. Já na parte de financiamentos, é possível verificar que na conta empréstimo bancário houve um aumento de 200. Se meus empréstimos aumentaram, houve um ingresso de recursos no caixa. Logo, eu vou somar R$200 referente a novos empréstimos. Já na conta financiamentos a pagar, dá para perceber que houve uma diminuição de 400. Logo, eu posso inferir que houve o pagamento desses financiamentos saindo recurso de caixa. Assim, eu vou ter uma variação de menos 400 referente à amortização de financiamento. Dessa forma, apurando o total da variação de todos os fluxos, nós temos um fluxo de caixa operacional positivo em 350, o de investimento negativo em 200 e o de financiamento negativo em 200, que nos dá a nossa variação de caixa de 50 de um ano para o outro.
Agora vamos resolver o mesmo exemplo pelo método direto. Vamos extrair as informações do balanço patrimonial e da DRE para montar a demonstração de fluxo de caixa. A variação do caixa é a mesma, temos um saldo inicial de 150 e um saldo final de 100, o que nos dá uma variação de menos 50. O fluxo de caixa de investimento e financiamento é calculado da mesma maneira, apurando a variação dos saldos das contas do balanço patrimonial. Esses dois fluxos são exatamente iguais no método indireto e no método direto. A grande diferença está no fluxo de caixa operacional. Ao invés de partirmos do lucro líquido para fazer uma conciliação, nós vamos verificar todas as variações que afetaram o fluxo de caixa operacional. A maneira de calcular a variação para cada uma dessas linhas é feita calculando a variação da conta mais o impacto que a DRE teve sobre essa variação. Vamos começar com tudo que saiu do contas a receber e entrou no caixa. E fazemos esse cálculo da seguinte forma: saldo inicial do contas a receber mais as receitas do período retiradas da DRE menos o saldo final. Isso porque a conta de receita da DRE impacta o balanço em duas contas. Se a venda é feita à vista, vai direto para o caixa, e se é feita a prazo, vai direto para contas a receber. Dessa forma, nós estamos calculando tudo que passou pelo contas a receber e foi para o caixa, o que nos dá um ingresso no caixa de R$ 2.700. Agora vamos calcular tudo que saiu do caixa em decorrência do pagamento aos fornecedores. Para fazer esse cálculo, nós pegamos o saldo inicial da conta de fornecedores, somamos as compras feitas no período e diminuímos o saldo final. O saldo inicial é de 300 e o final é de 600. E agora eu te pergunto, como fazemos para achar as compras do período? Para isso, nós temos que verificar a variação da conta de estoques. Afinal, todas as compras efetuadas tiveram entrada no estoque. Então nós temos a variação da conta do estoque, um saldo inicial de 550, mais as compras do período, que vamos descobrir, menos tudo que saiu do estoque. E você deve saber que tudo que sai do estoque é um custo da mercadoria vendida, se transformou numa conta de resultado. Então nós temos um CMV de menos 1.600 e um saldo final de estoque de 700 que está no balanço. Logo, é possível inferir que as compras do período foram de 1.750. Dessa forma, acrescentando às compras a variação do saldo de fornecedores, nós temos uma saída de caixa de 1.450. Agora, para fechar o fluxo de atividades operacional, temos que verificar o pagamento das despesas do período. E você já sabe que despesas, assim como receitas e custos, são contas da DRE. Todas essas despesas aqui foram acumuladas durante o exercício, o que nos dá um total de R$ 900 de despesas incorridas. E dá para perceber que todas elas foram pagas. Afinal, analisando os saldos a pagar no balanço patrimonial, não encontramos nenhuma obrigação relacionada à despesa. Nós temos um IR a pagar, que é a última linha da DRE, que não faz parte dessas despesas, e temos um dividendo a pagar, que é uma distribuição dos lucros. Como dá para ver na conta lucros acumulados, foi incorporado ali o líquido tirando os dividendos a pagar. Logo, essas duas contas não saíram do caixa ainda. Portanto, fica fácil perceber que os R$ 900 de despesas foram todas pagas, representando uma saída de caixa. E assim, nós temos os três fluxos pelo método direto: 350 de fluxo de caixa operacional, menos 200 de investimento, menos 200 de financiamento, que nos dá a nossa variação de menos 50 no período. Comparando o método direto com o indireto, dá para perceber que o indireto traz muito mais informações e talvez é mais fácil de se fazer do que o método direto, que é mais simples e não traz a conciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa operacional. Os dois métodos te apresentam a variação do caixa presente no balanço patrimonial. Já se você quiser saber qual foi o lucro ou prejuízo incorporado ao patrimônio líquido, você deve olhar para a demonstração do resultado. Essas três demonstrações em conjunto te permitem avaliar qualquer empresa e saber como anda o negócio.